Flautistas! Estamos ao vivo, em novo horário, às 7h07 da noite. Sejam todos bem-vindos para mais um Papo de Flauteiro. E hoje o tema da nossa live será, vocês já sabem, né? 3 obstáculos que podem estar te impedindo de afinar. Então a gente vai falar sobre afinação hoje, tá legal? Muito bem. Antes de começar aqui os conteúdos, quero avisar, né? Quem tiver alguma dúvida, porque hoje a gente vai falar, são os assuntos polêmicos, a aula é pesada, assim, não é simples, não. Então, pega lá um caderninho, tá com a flauta aí. Se tiver com afinador, melhor ainda, porque vai ter exercício prático aqui, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida durante a aula, me escreve aqui, não deixa passar, porque senão você vai esquecer depois, porque eu conheço vocês. Então, não deixa passar a hora aqui. Oi, internet, oi, voltei, acho que voltei. Hoje tá um clima meio de chuva aqui, então acho que a internet tá um pouco instável. Mas como eu ia dizendo, então se tiver alguma dúvida, não deixe de perguntar, porque se vocês não conseguirem praticar, não conseguirem colocar em prática do jeito adequado, pode ser que piore. Então, assim, vocês têm que realmente entender como é pra fazer. E quando for estudar, fazer do jeito que eu passei aqui pra vocês, tá? Senão um problema que... um problema não, né? Mas uma dificuldade que era pra ser sanada com exercício pode ser piorada. É aquilo, né? O remédio pode ser o veneno, sabe aquilo? Então, é isso aí. Vamos prestar muita atenção pra gente estudar do jeito certo. Muito bem. Então, nosso assunto de hoje é afinação. Vamos começar a live falando sobre isso. O que é afinação? Para quem é iniciante ainda não sabe muito bem, eu vou falar, afinação, tem que afinar, tem que tocar afinado, o que é isso, né? E então, vamos entender o que é afinação. Para facilitar a vida de vocês, vou fazer uma analogia aqui, tá? Quando você pensar em afinação, pensa em afinidade. O que é quando você tem afinidade com alguém? É quando a energia bate ali, quando você gosta do jeito da pessoa falar, quando você gosta da fulana, da ciclana. Você tem uma afinidade, os seus amigos, você tem uma afinidade com eles. E a mesma coisa com as notas, elas têm que ter uma afinidade. Então, quando você pensa em afinidade, você logo lembra que elas têm que ter uma harmonia, elas têm que estar ali sintonizadas. Então, quando elas não estão numa harmonia, elas não estão afinadas, né? Elas soam estranho, elas incomodam. Então, esse incômodo a gente chama de desafinação. Existem vários tipos de afinação, tá? Existe a afinação pitagórica, afinação justa, afinação temperada, mas as principais são a temperada e a justa. A pitagórica eu não sei se ainda usam, precisava dar uma olhada nisso, mas vamos focar nessas, tá? Então, a temperada é afinação fixa. Então, se a gente tem um piano, um violão, são afinações que não dá para você ficar mudando ali durante a música. Você tem aquela afinação que é mais matemática, né? Então, você pega a distância da frequência de uma nota para outra, de uma oitava, divide em 12... E ali você tem todas as notas da escala desafinadas igualmente. Então, elas são desafinadas cada um pouquinho, e aí o ouvido não se incomoda tanto, né? Quando você toca, não incomoda tanto. É uma desafinação, tá? O piano, ele é desafinado, ele é naturalmente desafinado. Essa afinação, ela tem essa característica de dividir em 12 partes as frequências, para que elas juntas não fiquem tão incômodas para o ouvido. Porém, a flauta, ela não tem afinação temperada. A gente consegue mexer na afinação enquanto estamos tocando. Por isso que a gente fala, né, que nós que temos essa habilidade, esse poder de mexer na afinação enquanto a gente toca, a gente não toca afinado, a gente toca afinando, né? E isso é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente. Então, vamos lá. Já entendemos que a nossa afinação, então, é justa. Então, a gente não tem a afinação temperada como o piano, a gente consegue ter essa mobilidade, mudar a afinação durante a música. Então, a gente já entendeu o que é afinação. Afinação é quando a gente tem duas notas... Só um minutinho, porque a minha filha está querendo sair do quarto. Vai, filha. Vai. Quem não sabe, eu tenho uma filha chamada Frida, que é a minha cachorrinha. Vocês estão conseguindo ouvir bem, né? Tô falando um monte aqui, vai que não tá dando pra ouvir bem. Se tiver algum problema aí, vocês me avisam que eu posso pôr um fone aqui. Beleza. Então, a gente já entendeu que a afinação, que as notas têm que ter afinidade, então elas têm que ter uma sincronia, entrar em harmonia e não ficar chocando. Vocês vão entender depois mais pra frente. Então, hoje, eu vim falar aqui com vocês... uma coisa importante que eu tava esquecendo. Tô olhando aqui meu roteiro. Às vezes, principalmente a gente, na verdade, a gente que toca instrumento,
de afinação justa, que a gente pode mudar a afinação durante a música, um dó sustenido, muitas vezes não vai ter a mesma sonoridade de um ré bemol, tá? Não é igual no piano, que o dó sustenido e o ré bemol ficam no mesmo lugar, que o dó e o si sustenido ficam no mesmo lugar. Não, a gente tem afinações, a gente consegue mexer na afinação, dependendo da tonalidade da música, da função da nota no acorde. Então, não tem uma regra, assim, tem que treinar o ouvido, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Boa, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre obstáculos, o que pode estar te impedindo de afinar do jeito que você gostaria. Então, o primeiro obstáculo, que pra mim, assim, é o fundamental, tem que matar esse de vez, tem que chegar e focar nesse, sabe? Se você resolver esse, os outros ficam muito mais fáceis de resolver. Qual que é esse primeiro obstáculo, Ari? Não conseguir perceber a desafinação. Então, treinar o ouvido. Se você não percebe se a afinação tá adequada ou se tá desafinado, como que você vai corrigir? Né? Meu brinco tá torto agora que eu tô vendo. Então, como que você vai corrigir uma coisa que você não percebeu que tá errada, que tá incomodando? Então, tem que incomodar mesmo. Eu lembro que na época que eu tava estudando isso, o professor falava assim, tem que se incomodar, não pode deixar, tem que achar estranho, tem que pesquisar, tem que testar. Então, é isso, a gente não pode se acomodar com o desafinado, com a desafinação, com a desafinação. Então, tá desafinado, tá incomodando, pesquisa, mexe, procura. Piorou? Volta, tá? Vou ensinar pra vocês como que vai mexer. Tem um jeito certo de mexer, não é sair, né, tirando pra qualquer lado, assim. Não, tem que fazer com muito controle. Isso. Mas primeiro, então, perceber a desafinação. É muito, assim, eu não vou generalizar, mas é muito natural pro ser humano ouvir se está desafinado. Então, é muito natural que se a sua intuição lá no fundo fala assim, tá estranho, provavelmente está desafinado mesmo. Então, ouça a sua intuição neste momento. Porque é muito natural, a gente quer ouvir uma sonoridade agradável, a gente quer ouvir um som bonito, um som afinado. É muito natural do ser humano, né? Muito natural da natureza. Sabia que eu estava lendo, inclusive, falando sobre isso de afinação? Os pássaros. Quando os pássaros cantam, eles se comunicam entre si de uma forma que eles sabem o que eles estão sentindo através dos sons. Então, por exemplo, se um pássaro está feliz, ele canta mais pra cima. Se um pássaro está triste assim, não sei se o pássaro fica triste, mas se ele tá com dor, se ele tá com fome, aí eu acho que talvez ele fica triste, né? Mas, aí o que acontece? Ele tem a tendência de cantar pra baixo, ele canta um som mais cadencioso pra baixo. E a gente também é a mesma coisa. Então, isso ajuda na hora de tocar. Se você tá percebendo que o seu som não tá batendo, tenta pensar num som mais feliz, um som mais pra cima. Quando eu falo isso, por exemplo, sem explicar ainda lá, só pra gente treinar o ouvido mesmo, né? Então, vamos supor que eu tô tocando aqui. Não vou falar o que eu fiz, quem já tá mais avançado talvez até tenha percebido, mas a afinação subiu. Tô pensando mais pra cima. Então, a afinação, eu consigo subir. E eu não tô mexendo nada aqui. A gente vai aprender a mexer, mas não tô mexendo nada ainda. E pro contrário, também é a mesma coisa. Então, se eu tô com a afinação mais alta... Triste. Afinação triste. Exagerei, tá? Tô fazendo aqui caricatura, porque a gente que é professor, a gente faz caricatura. Meu Deus, Antônio Rocha está na live. Oi, Antônio Rocha, tudo bem? Muito prazer em receber o senhor aqui, assim como todos que estão aqui. Aliás, muito obrigada por estarem aqui hoje, quarta-feira, 7h17 da noite, vocês aqui estudando comigo. Assim que eu gosto, vocês são incríveis. Vocês sabem que eu sou fã de vocês, né? Então, voltando com esse momento aqui de emoção, isso pode te ajudar na hora de afinar. Então, tá com o som, não tá muito legal? Pensa em pôr ele mais pra cima. E quando eu falo isso, é pra você mesmo buscar os seus caminhos, tá? Isso é muito interessante, de você procurar esses caminhos, de você querer ouvir o resultado, e aí você simplesmente procura caminhos pra fazer isso. Mesmo sem saber exatamente, porque o que acontece? Às vezes a gente, como professor, a gente quer facilitar, às vezes não, a gente sempre quer facilitar, pelo menos o bom professor, ele quer facilitar, dar o caminho mais rápido para vocês atingirem lá o que vocês querem, vocês conseguirem, né? Mas, às vezes é legal deixar vocês serem mais independentes, vocês buscarem, pesquisarem, porque
isso é o que faz a gente cientista na hora do estudo. Então, deixar, assim, dar essa liberdade para vocês, para quem tá descobrindo isso, tentar da maneira de cada um, assim, tentar mesmo pelo resultado, tentar buscar. Isso é uma fase muito gostosa do aprendizado, que depois que você sabe fazer, meio que você. Assim, não que você perde, porque nunca vai perder, sempre vai ter coisa pra pesquisar. Mas aí você perde aquele negocinho de falar, deixa eu tentar fazer, deixa eu tentar imaginar. Isso de imaginar eu acho que é muito valioso, principalmente que a gente que toca música, que trabalha com subjetivo. Então, imagina mesmo, um som feliz. Ah, Irene, um som feliz, que isso? É um som, um barulho, você um som feliz? É, caramba, é um som feliz, sabe? Tipo, é a mesma nota. Tô exagerando, tô fazendo assim bem caricatura, mas isso reflete na audição. E quando a gente for tocar, quando for tocar músicas, a gente vai trazer coisas do subjetivo, a gente vai trazer coisas que não são táteis, que você não consegue falar, ponha só pra mais, só pra menos. Não, sabe? Você vai trazer coisas do subjetivo, porque a gente tem que imaginar alguma coisa. A música conta história, né? Na hora que a gente tá tocando música, a gente tá contando uma história. Então você tem que ter uma imagem na sua cabeça. Então é muito comum a gente, que é músico, trabalhar com isso, com sentimentos, né? Então, voltando lá. Primeiro, tenta fazer. Identificou que tá estranho? Tenta fazer do seu caminho. Vai buscando essa mudança, tá? Não tô percebendo ali, não consigo saber se tá afinado ou se não tá afinado. Vou te passar agora um exercício, meu amigo, que agora, se você... Olha, isso aqui não tem como não perceber. Eu vou mostrar pra vocês isso. No YouTube, você vai lá e você vai colocar The Tuning CD. Eu vou colocar depois, a live vai ficar salva, eu vou pôr lá na legenda. The Tuning, D-T-E-H, Tuning CD, tá? E aí ele vai pôr lá, vai aparecer pra você a A442, que é a nossa afinação que a gente usa padrão. Então, o Lá 442 que a gente usa pra afinar em orquestra, em geral, né? Alguns lugares usam 440, mas em geral a gente usa o 442. Então, é a frequência do Lá. E o Lá, dizem que é porque a letra... O Lá corresponde à letra A, que em cifra, né, a letra A, e é a primeira letra do alfabeto. Então, dizem que é isso. Se é verdade, não tenho muita certeza, mas eu ouvi essa história e eu acho que faz sentido, né? Mas fica aí para vocês fazerem essa pesquisa, se vocês se interessarem mais por esse assunto. Mas, enfim, o Lá é 442 Hz, em padrão que a gente vai usar aqui. E aí, nesse CD, ele tem as 12 notas para você afinar. Pra você estudar a afinação. E aí a gente vai treinar a percepção. É o ouvido que eu quero que vocês treinem. Não é pra ficar lá estudando com o afinador. Porque eu vi muito aluno fazendo isso. Pega o afinador e tá tocando lá. E aí o afinador, pra quem não sabe, ele mede a afinação. Então, o afinador é um aparelho que ele mede se você tá baixo. Tá invertido aí? Se você tá baixo e se você tá alto. E aí tem uma faixa em verde que você tem que ficar tocando ali. E aí o que acontece com muitos alunos, é ficar viciado em treinar o olho. Porque daí treina o sopro, treina o ajuste da embocadura de acordo com o que tá vendo ali. Só que, na verdade, a gente tem que treinar o ouvido. Na hora que você tá tocando com as pessoas, tocando com outros flautistas, outros músicos, e até mesmo sozinho, tocando, né, um solo, não vai dar tempo de você ficar corrigindo lá não dá nem, às vezes, tempo do afinador identificar, e não é isso, né, que a gente quer. A gente quer ser independente. Você tem que realmente ter essa audição apurada de conseguir identificar e corrigir muito rápido. Então, não treine os olhos, treinem os ouvidos. Para treinar o ouvido, então, tem essa série de áudios aqui no YouTube gratuito. Não vou saber pronunciar o nome do cara do canal, que é Dr. Richard Schwartz. Não vou saber falar o nome aqui, mas The Tuning CD. E aí ele vai tocar ele tem as 12 notas, e aí você vai escolher uma nota. Por exemplo, eu escolhi aqui a nota Dó. Vamos tocar aqui a nota Dó. Tá dando pra ouvir a nota Dó? Então essa aqui, tava bem? Essa aqui é a frequência da nota Dó, na afinação referente ao Lá 442. E aí, como vocês vão treinar para não errar o obstáculo número 1, que é a percepção, perceber se está afinado ou se não está. Como você vai fazer? Desafinando, isso mesmo, toque. Como você, assim, só toque, tá? Não queira afinar de cara. Aliás, quanto mais você desafinar, melhor você vai conseguir afinar. Calma que eu explico. Então, ó, soltei aqui a faixa da afinação. E aí eu vou tocar agora um Dó
muito fora da afinação, sabe? Um dó realmente assim que eu nem vou, eu tô mexendo aqui porque eu tô vendo se tá alinhado. Então aqui eu vou deixar minha afinação aqui mais ou menos onde eu costumo deixar e eu vou mexer aqui na minha boca. Então, vou pôr aqui um dó bem afinado. Então, ele tá assim gritando aqui na minha orelha. E aí eu vou corrigir. Então, vocês mesmos vão... Deixa eu parar aqui pra eu explicar. Vocês mesmos vão perceber quando a frequência ficar igual à frequência que tá no YouTube, lá nessa série que eu falei pra vocês. Quem tiver dúvida, depois, quando eu deixar a live salva, eu deixo na legenda. Quando estiver batendo e quando desafinar de novo. Então, chega uma hora que passa. Então, eu vou fazer isso aí. Vamos fazer brincar de desafinar aqui, ó. Então dá pra perceber que tem uma hora que fica gostosinho, né? Fica agradável, fica... Ai, que delícia, é aqui. E aí depois já desanda de novo. Então, é isso que a gente tem que treinar. Tem que treinar pra conseguir perceber quando a gente tá aqui, ó. Nessa faixinha boa. Não tá nem muito fora, nem muito pra cima, muito alto, nem muito baixo. Tá? Então, a gente vai treinar o ouvido. Então, eu tenho certeza que vocês conseguiram perceber. Alguém não conseguiu perceber? Eu posso fazer de novo numa outra oitava, pra ficar mais gritante isso. Se alguém não conseguiu ouvir muito bem, manda aqui que eu tento pegar outra nota. Um agudo, geralmente pode ser que uns agudos apareça mais. Mas eu quero que vocês ouçam sempre a referência para vocês conseguirem perceber, né? Então, tem que ouvir a referência junto com a flauta. Por isso que eu peguei uma região não muito aguda, nem muito grave, para dar para perceber, não ficar muito sobreposta da referência, tá? Então, esse exercício, sempre que vocês forem fazer, tentem fazer com o fone de ouvido e priorizando a referência. Então, coloca a referência um pouco... não é pra ninguém ficar surdo aqui. Mas vocês têm que, enquanto vocês estão tocando, conseguir ouvir a referência. Porque senão não adianta nada. Você tá tocando e tá se ouvindo e não tá ouvindo a referência. E então, coloca a referência numa altura legal, que você consiga tocar e ouvir. Então, focar no CD lá da afinação. Combinado? E aí, vocês podem fazer esse exercício de desafinação e afinação em todas as notas, tá bom? Então, esse é o primeiro obstáculo sobre como não conseguir, desculpa, eu confundi, não conseguir ouvir e perceber, que é o primeiro obstáculo. Se você consegue ouvir e perceber se está desafinado ou está afinado, então você consegue corrigir. Se você acha que está tudo bem, você não acha que tem nada para corrigir, logo você não percebe que você está desafinado. Então, você tem que ouvir, conseguir perceber e identificar quando você não estiver numa afinação muito bacana. Beleza? Ótimo! Então, já superamos esse primeiro obstáculo. Próximo. Agora eu já identifiquei, Ari. Realmente, já consegui aqui, estudei. Tá desafinado, eu não sei o que fazer. Tá me incomodando. Já, ótimo passo, eu estou incomodada. Isso é um ótimo passo, é uma coisa boa, tá? Não encare isso como uma coisa negativa. Coisa boa. Não está saindo como você gostaria, você sabe disso. Então, você vai fazer algo para mudar essa situação. Que vem o nosso obstáculo 2, então, que é não saber o que fazer. Ai, meu Deus, estou desafinada e agora o que eu faço? Como afinar? Então, agora vocês vão aprender a afinar a flauta. Na flauta, nós temos a afinação fixa, que é uma afinação que a gente não mexe, que a gente deixa essa afinação aqui e pronto. Essa afinação tem que estar sempre aí, que é a afinação da nossa rolha. Aqui no nosso bocal... Então, agora eu vou precisar que vocês peguem o bocal de vocês e a vareta de limpeza, que eu achei que tinha deixado aqui perto e não tinha. Só um minuto que eu vou pegar. Ai, que legal. Então, aqui temos uma rolha, que dependendo do posicionamento dessa rolha, pode ser que você esteja com a flauta desafinada, com a flauta numa afinação que não é a afinação que a gente usa geralmente. Então, como você vai saber isso? Pegou seu bocal? Pega o bocal... Pega a sua vareta de limpeza, e aí você vai ver, né, a agulha, vareta, como você preferir chamar, tem duas pontas. Então, tem a ponta onde você coloca o pano para limpar, né, a flanela, e o outro lado que tem esta linha mágica, que é quase um meridiano de Greenwich, só que é meridiano da afinação. Olha que coisa maravilhosa, acabei de inventar isso. Você vai colocar a vareta de limpeza dentro do bocal,
E aí, esta linha tem que ficar, deixa eu ver se tá pegando aí, tem que ficar exatamente no meio. Então, não pode ficar nem muito pra cima aqui do bocal, nem muito pra baixo. Então, você verifica agora, pega lá sua varetinha e verifica se realmente está bem no meio. A minha, inclusive, acho que tá até um pouco pra baixo, né? Não lembro de ter mexido nisso. Se estiver, vou ensinar vocês a arrumarem, tá? Então, vamos fingir que a minha tava muito aqui pra baixo. Então, o que a gente vai fazer? O bocal tem várias partes, tá? Então, temos o porta-lábio, que é onde a gente coloca, apoia o nosso lábio. Temos a coroa, que é essa pecinha aqui. Muito cuidado na hora de tirar, inclusive, na hora de pôr também. Porque daí, se você fica rosqueando muito, pode ser que você vá subindo a rolha que tem aqui dentro. E se você sobe a rolha que tem aqui dentro, você está aqui desafinando novamente o seu instrumento. Então, não adianta nada tirar tudo isso aqui. Então, vamos tirar a nossa coroa. Olha que bonitinha. Coroa aqui, tirei a coroa. Cuidado, não vai derrubar, coloca no cantinho aí. E aí, tenho aqui um parafuso. Muito cuidado, tá, gente, na hora de fazer isso. Por favor, não quero ninguém quebrando foto aqui, não. Então, sejam delicados. Então, temos esse parafuso aqui. E é ele que a gente vai mexer. Então, se tiver a rolha muito pra baixo, você vai vir com a varetinha e vai empurrar ela pra cima. Ou então, você pode até mesmo tentar... É que às vezes o parafuso tá... Tem o nome, esqueci. Tá gasto, né? E aí não adianta você ficar girando aqui a coroa e não sobe a rolha. Então, não adianta nada. E aí, você pode empurrar um pouquinho com a vareta de limpeza até ele ficar na altura certa. É legal que você já vê aqui onde que tá a linha, tá bom? Se tiver muito pra cima, se a rolha estiver muito pra cima, você vai pegar uma superfície dura, lá, uma mesa, alguma coisa assim. E gentilmente, cuidado, não sejam muito brutos, principalmente os homens. Apoia o bocal nessa superfície dura e pressiona para baixo para que a rolha volte ao lugar certo. E aí, você vai medindo aqui na vareta para ver se ela tá no lugar, se ela tá posicionada certinho, tá bom? Então, é importante que vocês tomem muito cuidado na hora de fazer isso, para não danificar a flauta, não causar nenhum transtorno aí, tá? Mas é muito importante que a rolha esteja no lugar, senão não adianta nada. Você vai se matar pra afinar. Às vezes, o pessoal chega pra mim e fala, Ari, eu tenho que afinar. Pra afinar, eu tenho que abrir um tantão a minha flauta. Eu falo, gente, mas isso não é normal. A flauta, ela é pra funcionar fechada, assim, não é pra você... Claro que não totalmente fechada, mas também não precisa abrir para tá caindo o bocal do corpo, né, do encaixe. Então, se tá tem que abrir muito, exageradamente, acima de, sei lá, 1 centímetro, acho que 1 centímetro até é demais já, mas se tiver que abrir muito, então alguma coisa tá errada. Dá uma olhada na rolha, tá bom? Dá uma olhada no bocal para ver se ela tá no lugar certo. Então, já arrumamos aqui nossa afinação fixa, então por isso que ela é afinação fixa, porque a gente mexe e deixa. Não é uma coisa que você vai ficar mexendo sempre. Você pode até dar uma verificada, ver se saiu do lugar e tal. Tem gente que usa veda-rosca quando a rolha tá muito solta, muito frouxa, né? Então, pode passar um veda-rosca ali. Tomem cuidado. Na verdade, o ideal é, se acontecer isso, manda para um luthier, porque ele vai conseguir arrumar, vai conseguir trocar a rolha e pôr uma rolha melhor. Então, manda para alguém, para um profissional, para ele mexer nisso, né? Essa aí é uma dica de quem teve uma flauta lascada quando era criança. Então, eu tinha um monte de macete para conseguir fazer a minha flauta funcionar e eu consegui estudar. Então, às vezes eu passo essas dicas, né? Mas o ideal é realmente mande, se você tiver esse problema, manda para um profissional que ele vai te auxiliar, tá bom? Muito bem, então a gente já mexeu aqui na nossa rolha. Vamos agora afinar o nosso bocal. Então, teoria física básica aqui. Quanto maior o instrumento, mais grave. Isso, muito bem. Quanto maior o instrumento, mais grave. E quanto menor o instrumento, mais agudo. Isso aí, quanto menor o instrumento, mais agudo. Então, é só a gente lembrar. Pícolo, pequenininho, mais agudo. Então, se eu baixar, se eu diminuir o tamanho do tubo, se eu fechar o bocal, tem uma flauta menor, a afinação vai subir. Se eu quero uma afinação mais baixa, se a minha flauta, quando eu toco lá o meu lá, aí sim vocês vão precisar do afinador, tá? Talvez, se não tiver uma referência, aí sim vocês vão precisar do afinador. Ou se vocês estiverem no início, ainda não tiver conseguido identificar muito bem, pode usar o afinador também. Ele vai te ajudar, vai te mostrar visualmente se você tá conseguindo afinar, se tá melhorando ou se você está um pouco perdido ali, ele vai te dar uma orientação. É o nosso GPS.
tá? Então, treine, afine na hora de afinar. Se você vê que a afinação no afinador tá mais alta, você vai precisar abrir, porque você quer que a afinação baixe, você quer que o tubo fique maior, fique mais grave, e aí você vai conseguir afinar no afinador, vai conseguir atingir a frequência necessária. Mesma coisa ao contrário. Se eu toquei, minha afinação tá... Calma que agora eu me perdi. Se a afinação tá alta, eu tenho que abrir. Se a afinação tá baixa, eu tenho que fechar, tá? Então, se eu tô baixa, se a afinação tá abaixo do que eu quero, se ela tá mais grave, eu tô com o meu som mais grave, então eu tenho que fechar o instrumento, deixar ele mais agudo, porque a minha afinação tá mais baixa. Meu som está mais grave do que o esperado. Então, eu tenho que fechar o meu bocal, porque eu fecho, ele fica mais agudo, lembra? Então, eu vou fechar o tubo e aí a minha afinação sobe. Certo? Então, se eu estou alta, eu tenho que abrir, se eu estou baixa, eu tenho que fechar. Combinado? Beleza. Então, a gente já sabe o que fazer na nossa afinação fixa e na nossa afinação aqui, que também é fixa, mas a gente consegue mexer entre uma música e outra, numa pausa, se precisar, né? Então, mas aí, essa afinação aqui é para mexer bastante, né? Então, aqui, se você colocar, às vezes, 1 milímetro, 2 milímetros que você sobe, já pode fazer muita diferença na hora de tocar, tá bom? Não precisa, assim, ficar mexendo muito. E você vai deixar a afinação ali, no afinador, no verdinho, e durante a música, você vai poder ir ajustando na boca também, que é o que a gente vai aprender daqui a pouco. Então, beleza. Não saber fazer, a gente já aprendeu agora como afinar. Então, esse seria o nosso segundo obstáculo. E aí a gente pode também afinar, além de afinar aqui, afinar na boca. Então, como que a gente afinaria na boca? Esse é mais difícil, tá? Esse tem que ter um tempo de estudo, não é no primeiro dia que vai fazer. Eu acho que no primeiro dia, desde sempre, vocês conseguem identificar e estudar a percepção, treinar o ouvido. Inclusive, é uma coisa interessante, quando, né, eu fiz esse teste com os meus alunos mais novinhos, porque eu ouvia muita gente falar assim: ah, mas não adianta falar de afinação quando é criança, porque eles estão começando, eles não vão ouvir, né? Eu acho que criança não ouve. E por um tempo eu acreditei nisso, eu achava que realmente não adiantava eu ficar falando de afinação, porque eles ainda não tinham domínio técnico, e eles não iam entender o que eu tava falando. Mas aí eu fiz esse exercício que eu fiz aqui com vocês, de pegar o afinador lá, uma nota pedal, que no caso que eu coloquei nota dó, e fazer essa desafinação. E pedia para eles fazerem um sinal, né, levantar a mão, fazer um sinal quando tivesse na afinação adequada e quando desafinasse de novo. Então, quando tivesse agradável, eles levantavam a mão. E batata, assim, sempre todos acertavam. Então, criança tem um ouvido... Na verdade, todo, como eu falei, natural do ser humano. Então, a gente quer ter essa sensação agradável. Então, não adianta, não é assim, eu sou iniciante e não consigo fazer. Consegue, você consegue identificar, você consegue o principal, que é educar o ouvido. Então, mesmo que você ainda não tenha domínio técnico para melhorar esses detalhes, porque aqui a gente já afinou bastante, a gente tá com a flauta afinada. Então, teoricamente, é pra flauta funcionar do jeito que tá aqui. Algumas notas, isso que eu vou falar agora, é para algumas notas. Dó sustenido, mi bemol, que geralmente tem esse problema. Bemol do terceiro oitavo, notas agudas do terceiro oitavo, que a gente falou na caixinha lá de perguntas, o pessoal perguntou. Então, essas notas, elas precisam de uma atenção especial, de um cuidado especial, de um carinho. E aí sim, a gente vai precisar mexer em algumas situações, tá? Dependendo da dinâmica, se é mais piano, mais forte, você tem que ajustar. Então, como que a gente ajusta? Quem estava aqui na minha aula de dinâmica já está um pouco adiantado nesse conteúdo aqui. Ó, o Felipe falando que as crianças ouvem muito melhor. Pois é, fiquei muito surpresa com isso. Caiu por terra uma coisa assim que eu acreditei por muito tempo. Então, por isso que é legal a gente nunca ter certeza das coisas, né? Nunca ter certeza, assim, absoluta. A certeza absoluta, ela é inimiga da nossa evolução pessoal. Nossa, que filosófico que ficou isso. Mas realmente, tudo que a gente crê com muita convicção, nem sempre é muito bacana, né? Vale a pena a gente se perguntar, continuar se questionando, testar, porque vai que a gente mude de opinião, vai que a gente consiga um resultado melhor com um outro caminho. Então, a gente tem que, não pode ser 100%, não. Eu sou muito aberta a isso, assim, muito tranquila, porque eu acho que não dá pra se ficar 100% numa única crença, tem que ser assim, acho que não. E esse experimento aí me fez perceber que realmente vale a pena a gente testar e se questionar, duvidar.
Muito bem, inclusive tudo que eu tô falando aqui, viu, gente? Não é pra vocês ouvirem isso aqui e falar, ah, não, a Ariane falou, então é assim. Não, testa. Eu quero que vocês testem, eu quero que vocês vejam na prática mesmo, tá? E quero que, se vocês puderem ainda, quero que venham falar pra mim, falar, Ariane, tal, foi assim, foi assado, deu resultado, eu tive dificuldade. Sei lá, conta pra mim como que tá sendo a experiência de vocês fazendo esse exercício do YouTube de afinação. Vou amar saber como que tá sendo por aí. Tá? Então, até o que eu falo aqui, duvida também. Vai lá, estuda e vê se é isso mesmo. E me volta para me contar depois. Ótimo. Então, a afinação móvel que a gente usa, que a gente mexe na boca, afinando aqui diretamente na embocadura, né? Então, como eu falei, isso é para quem já tá um pouco mais avançado. Se você ainda tá começando a criar sua sonoridade, não tá com a embocadura bem formada, não consegue controlar bem, não se preocupa com isso agora, tá? Se preocupa em ter a sonoridade sólida. Isso você vai aos poucos conseguindo dominar, conseguindo controlar. Então, algumas coisas que a gente usa na hora de mudar a afinação. Na aula de dinâmicas a gente falou sobre isso. Alguém tava na nossa live de dinâmica, será? Não sei. Se tinha alguém lá, comenta aqui que a gente falou lá na aula de dinâmica. Vou relembrando então para quem tava e não lembra e para quem não tava para ficar sabendo então a partir de agora. Primeira coisa, ângulo. Então, quando a gente muda o ângulo que a gente sopra na flauta, a gente muda a afinação. Quanto mais para fora a gente sopra, mais a afinação sobe. Quanto mais para dentro a gente sopra, mais a afinação desce. Então, e aí, quando eu falo de mudar ângulo, é realmente, vamos supor, né? Se você quiser fazer esse exercício, inclusive, soprar na ponta da sua palma e embaixo da palma. Então, sopra embaixo. E aí você consegue mudar o ângulo que você está soprando, mexendo no maxilar. Claro que o tamanho do bocal, perto da minha palma, é muito menor. É bizarramente menor. Então, o movimento vai ser muito menorzinho, muito pequeno. Mas é a mesma coisa, é a mesma ideia. Então, mais pra frente, pra fora, mais pra baixo, mais pra dentro, mais... Confundi tudo. Mais pra fora, mais alto, mais pra dentro, mais baixo. Tá, joia? Excelente. Ia falar alguma coisa aqui, me desconcentrei, mas eu vou lembrando durante a live. Então, primeira coisa que a gente usa, mudança de ângulo, tá? Ah, lembrei. A gente mexe o maxilar, tá? Não é pra mexer a cabeça na hora de tocar. Você pode, acho que até alguém já deve ter visto, assim, na hora de tocar, a gente vê alguns flautistas fazendo aquele sol. E aí vai subir na cabeça, fecha o olho, né? Fica aquela coisa bonita, que você fica, nossa, você até arrepia, né? Aquela coisa maravilhosa. Eu sei, é lindo mesmo. E aí, você pode até achar, falando, nossa, ele tá fazendo uma performance, ele tá sentindo a música. Na verdade, ele tá afinando mesmo, ele tá mudando o ângulo e afinando. Mas, esse movimento a gente tem que tomar muito cuidado, porque se, vamos supor, você tá tocando uma música rápida, não vai dar tempo de você ficar tocando heavy metal na flauta, né? Não dá tempo de você ficar mexendo a boca cada nota para você ajustar. Então, é aqui, controle muito mínimo, milimétrico, mas é todo aqui, tá? Não vai ficar dependendo de cabeça, não. Até quando for final de frase, final de música, fica bonito fazer esse joguinho aí que eu ensinei pra vocês, mas com cautela. Até porque se você mexe muito a cabeça, você pode também acabar perdendo o controle do som, virar o bocal pra fora demais. Então, assim, cuidado, tá? Tomem cuidado e estudem antes. Mesmo esses movimentos aí que eu passei pra vocês, que parece na performance, que tá ali sentindo a música e na verdade tá afinando. Não é que não tá sentindo a música, não, tá? Tá sentindo a música também. Mas é um macete isso aqui que a gente faz de levantar, de mandar, além de mandar o som pra fora, a gente corrige a afinação também. Então, principalmente quando tá decrescendo, né? Pianíssimos e tal. Então, a gente mantém a afinação no lugar fazendo esse movimento. Tira a quantidade de ar, controla no ângulo aqui, tá? Simone Leitão por aqui, olha que legal, seja bem-vindo. Estamos falando de afinação, tá? Tô muito feliz de poder compartilhar com vocês aqui. Thomas, Wagner, olha, muita gente legal. Arnaldo, obrigada, gente. Vamos lá continuar nossa aula aqui para o nosso terceiro obstáculo. Não, vamos terminar aqui rapidinho então. Obstáculo 2, que é não saber fazer, sobre o ajustar aqui na embocadura. Então, a gente falou de ângulo. Uma outra coisa que a gente pode fazer também, que a gente pode usar,
juntamente com isso do ângulo, é virar o bocal, tá? Virar a flauta para fora ou para dentro. Mas muito cuidado com isso, porque quando você vira o bocal para dentro, olha o que acontece aqui, né? Então, vamos supor que minha afinação tá alta, eu vou baixar a afinação. Né? Ela mexe bastante. Só que quando a gente faz isso, é muito mais difícil da gente ter controle da flauta. É muito mais difícil da gente conseguir controlar. Saber o quanto que eu virei para fora, o quanto que eu virei para dentro. É difícil conseguir metrificar isso, né? Conseguir controlar. Então, você pode usar isso em conjunto com mudança de ângulo, caso uma nota esteja extremamente fora do lugar, sabe? Um dó sustenido tá fora, você não consegue fazer mais nada para baixar, e aí você pode dar aquela viradinha. Mas uma outra coisa que isso pode prejudicar também é a qualidade do som. Então, o som pode ficar com menos harmônicos, fica pequeno, fica apertado, então não é legal. Cuidado na hora de fechar o bocal, tá bom? Por causa disso. Uma outra coisa que também ajuda, na hora de corrigir a afinação, né? Pensar no espaço, na hora que a gente abre, isso ajuda a mudar o ângulo, né? Então, se eu abrir a boca, consequentemente eu mudo o ângulo que eu tô soprando. Então, isso já me ajuda a corrigir a afinação. Então, ao invés de uma outra possibilidade, ao invés de pensar no ângulo aqui, pensa em ter espaço. Não que no agudo, no alto, na afinação alta, a gente não tenha que ter espaço. Tem que estar sempre muito espaço, sempre muito aberto. Mas, quando a gente quer abaixar, você pode pensar em abrir um pouco mais, e aí você consegue mudar mais o ângulo e atingir a afinação que você quer, tá bom? Não corrige. Olha, isso aqui é uma coisa, pelo amor de Deus, anotem isso, porque eu já vi gente fazendo isso, me dá uma agonia. Pra quem não sabe, tudo bem. A pessoa não sabe, a gente dá aquele desconto, mas vocês vão saber, então vocês não façam isso. Corrigir a afinação soprando mais ou soprando menos. Não, aí não tá curtindo a afinação, né, meu querido? Você tá fazendo uma dinâmica diferente, tá? Tem que afinar no piano, tem que afinar no forte. Não tem isso de para tocar afinado tem que tocar numa dinâmica específica. Não, tem que tocar afinado em todas as dinâmicas. Dinâmica é dinâmica, afinação é afinação. Outra coisa, tá bom? Então, tem que conseguir tocar afinado dos dois em qualquer dinâmica, em qualquer altura. Beleza, então a gente entendeu aqui os dois primeiros obstáculos. Vamos para o nosso último obstáculo, que é esquecer de afinar quando passar por tudo isso. Então, eu já sei afinar aqui, minha rolha aqui, afinei a rolha da flauta, afinei o bocal e afinei o meu lá e tô afinada. Já afinei aqui com o afinador, professora. Tá ótimo, vamos lá. Quem desafinar agora são problema dos outros. Porque eu tô afinada, acabei de afinar, então sigam-me. Gente, não é isso, tá? Tocar com coleguinha não é isso, tem que dar as mãos, tá? Tem que ser assim, parceiro, não tem essa de, eu estou com a afinação certa. Se tá desafinado, os dois estão com a afinação, tá desafinado dos dois. Nossa, a música está desafinada, então não é um que está desafinado, a música está desafinada. Claro que enfim, tudo é conversado, né? Tudo é conversado, você pegar e falar, olha, tô conseguindo subir, você pode baixar. Então tem que ter essa parceria em grupos, principalmente na orquestra, banda. Tem que ter essa troca, essa confiança, essa parceria mesmo, né? De não ser, eu estou certo, pelo menos na minha opinião, tá? Na minha opinião, eu acho que é isso. Tem que ajudar o coleguinha. Não precisa ficar mostrando que você sabe afinar e sabe tocar um quarto, 2 quartos acima do tom da nota. Não precisa disso, meio tom acima na boca, né? Não precisa disso. Lembra, a música é o principal. A gente tá em favor da música, a gente tá em favor do todo. Então, não importa eu ali dentro da orquestra, eu sou só uma pecinha de um naipe que é participação da orquestra inteira. Então, eu sou muito pequena ali, né? Você pode até estar certo, de repente você tá afinado, mas se tá todo mundo desafinado, desafina com todo mundo, tá bom? Não queira ficar brigando. É só pra aquela coisa de ego. Então, uma dica aí pra quem tá começando a tocar em grupos. Minha opinião. Então, não adianta só afinar. Afinei ali, mas eu tenho que tocar afinando. Ninguém é afinado, né? A gente não é afinado. Nós
tocamos afinado, a gente toca afinando, na verdade, né? A gente toca afinando cada nota, a gente tem que estar preocupado com a afinação, com a sonoridade e ouvindo muito mais do que tocando. Essa eu acho que foi a dica maior, assim, que eu tive e que mudou muito a minha forma de tocar e de me posicionar num grupo, né? Então, quando eu tô tocando na banda sinfônica, que eu sou chefe de naipe aqui do Conservatório da Banda Sinfônica, eu sou uma flauta dentro de um naipe de 8, 7 flautas, né? Então, 7 flautas, tem o piccolo. Então, eu sou uma... Não, tô com a conta toda errada aqui. São 5 flautas e um piccolo. É isso, gente. Esse horário a gente vai ficando meio assim. Então, eu sou uma flauta dentro de um naipe, tá? Então, não adianta eu pegar e falar, olha, eu tô certo. Não, é sempre o todo. Se tá todo mundo, a banda toda tá numa afinação, eu tô em outra, vai com a banda toda, tá? E por isso eu tenho que ouvir mais e tocar menos. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, é a mesma coisa que a flauta. Ouve mais e toca ali, vai com, sabe? Vai no flow, segue, pessoal, não fica querendo ter razão. Então, esses foram os 3 obstáculos que podem estar te pedindo de afinar. A aula hoje eu falei que ia ser tensa, que ia ser densa. Não, acho que não foi densa não, né? Eu falei que ia ser densa, que ia ter muito conteúdo, que não ia ser fácil, que ia ser cansativa. Então, espero que vocês tenham anotado tudo isso, que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida... Ah, tem uma dúvida aqui, vamos ver. Quem que perguntou? Nossa, tem um monte de dúvida! Cadê as dúvidas? Ah, não, esse aqui... Meu Deus, tô perdida. Tem algum aplicativo? Ah, já respondi. Ah, que legal! Aparece as perguntas da caixinha. Que ótimo. Bom, eu já da caixinha já respondi. Ah, perguntaram sobre o clima. O clima afeta muito na afinação dos instrumentos, de todos, na verdade. Então, não seria diferente com a gente, com a flauta. Como que a gente corrige? Usando todas essas ferramentas que eu passei aqui para vocês. Então, primeiro treinando o ouvido para perceber se tá mais alto, se tá mais baixo, se tá desafinado, se não tá. E depois corrigindo a afinação fixa, a afinação móvel e a embocadura, a afinação na embocadura que a gente corrige durante a música. Essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro aqui. Nossa próxima live semana que vem, quarta-feira, com Victor Barral. Inclusive, se vocês tiverem tema para nossa próxima live, nosso papo de flauteiro, nosso próximo papo de flauteiro, manda pra gente, que a gente quer saber o que vocês querem, que assunto que vocês querem que a gente traga aqui, que a gente vai ter uma troca de conhecimentos, digamos assim. Então, ele vai passar, né, o conhecimento dele, eu vou contribuir também. A gente vai trocar, assim, informações e experiências. Então, vai ser super bacana. Já deixem as ideias de vocês aí pra gente escolher um tema muito bacana, muito legal, pra gente se divertir e aprender muito, porque esse é o meu mantra, é aprender se divertindo de uma forma leve, o mais leve possível, porque de notícia triste a gente já tem muito. Então, vamos tocar, vamos fazer música, vamos se divertir, vamos ser felizes tocando flauta, tá? Que é isso que a gente quer. Muito obrigada por vocês estarem aqui, fazendo essa aula aqui de 43 minutos, uma aula realmente densa, cheia de conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou uma dúvida, vocês sabem de me procurar. Nos vemos no próximo Papo de Flauteiro, semana que vem, quarta-feira, com o Victor Barral, com um convidado especial aqui, hein? Um beijo, boa noite, bons estudos. Me conta depois como que foi fazer esses estudos de afinação, que eu tô ansiosa pra saber. Um beijo, tchau, tchau!